A campanha de combate ao câncer em animais domésticos é um projeto de extensão da Universidade Estadual do Norte do Paraná. É composto pela professora orientadora Selmira, pela bolsista Débora Santana e pelas voluntárias Thaís Stefani, Ana Carolina e por mim, Jéssica Caena. O tema da nossa apresentação é Dicas para seu animal não ter câncer e exames que podem ser feitos em casa como prevenção. Para começar, primeiro precisamos entender alguns conceitos, e o principal deles é: o que é câncer? Bom, por definição, é o crescimento desordenado das células do corpo por uma divisão descontrolada. Como vocês já aprenderam, as células do nosso corpo, bem como a dos animais, têm a capacidade de se dividir e proliferar, formando assim os diversos tecidos e órgãos do corpo. Lembram da mitose? Pois bem, a mitose é um processo natural de divisão celular. No câncer, essas mesmas células, por algum motivo, que vamos explicar mais para frente, elas começam a se dividir e a se multiplicar de uma forma completamente desorganizada e descontrolada. E todo esse processo anormal pode acontecer de uma forma lenta ou de uma forma rápida. O câncer, ele pode surgir em um local do corpo e se desenvolver ali mesmo, mas também pode ter a capacidade de se espalhar para outros locais e órgãos, fazendo que esse novo local também passe a ter uma divisão celular completamente anormal e descontrolada. Quando isso acontece, quando o câncer que era de um determinado local vai para outro local, chamamos de metástase. Então, metástase é quando uma célula tumoral tem um tecido comprometido que se instala em um outro local. E lá vai começar a se multiplicar de uma forma desordenada. Esse processo da célula, esse processo de transporte da célula tumoral de um local para outro, ele pode ser por meio da circulação sanguínea ou pela circulação linfática. De todos os locais e tecidos, o pulmão é o local que mais sofre metástase. Aqui são outros conceitos importantes para entendermos antes de começar a falar de fato sobre as dicas de evitar o câncer e os exames que podem ser feitos como prevenção. Oncologia é a área que estuda os diversos tipos de câncer, o que causou, como se desenvolve e as formas de realizar o tratamento. Já o oncologista veterinário é o médico veterinário responsável por diagnosticar e fazer o tratamento dos animais com câncer. E o câncer, como eu já havia dito, ele pode ser conhecido também pelo nome de neoplasia e ele é definido como a proliferação desordenada de células de qualquer tecido do organismo, originando uma massa anormal com crescimento desigual aos tecidos normais e persistentes. Por definição, o tumor é qualquer aumento de tecido, seja uma parte dele ou sua totalidade. E ele pode ser dividido em benigno ou maligno, sendo que tumores benignos é constituído por células semelhantes às células que começaram a se multiplicar de forma descontrolada, e apesar de ser células alteradas, elas não apresentam a capacidade de provocar metástase. Lembram do conceito que eu acabei de falar? Que é quando uma célula tumoral tem a capacidade de sair de seu lugar de origem e se plantar em outro lugar? Então, essas células que compõem o tumor benigno não têm a capacidade de fazer isso. Diferente do que acontece com células do tumor maligno, que, como o próprio nome já sugere, maligno é algo ruim, é agressivo, e eles apresentam uma capacidade de se multiplicar tanto no local de origem e ainda também a capacidade de migrar para outros locais. E assim o animal ele pode apresentar diversos pontos do corpo com células tumorais se multiplicando de forma descontrolada e desordenada. Bom, e o que causa o câncer? O câncer é dito como uma doença multifatorial, ou seja, ela pode ter inúmeras causas. E dentre elas, podemos citar fatores genéticos ou hereditários, processos inflamatórios que duram muito tempo,
exposição prolongada à radiação ou raios ultravioletas de luz solar. Uma exposição prolongada à luz solar é o principal fator de desenvolvimento de câncer de pele, principalmente em animais com uma pele bem branquinha, bem clarinha, uma alimentação desequilibrada e gordurosa. Por isso que é importante a gente alimentar os animais com ração e produtos destinados a animais. Lembrando que ração de cachorro foi feita para cachorro e a ração de gato foi feita para gato. Então, são animais diferentes, portanto, apresentam necessidades nutricionais diferentes. E uma ração de boa qualidade contém todos os nutrientes que o animal precisa na quantidade adequada. Pode ser também por exposição a substâncias tóxicas, como herbicidas, inseticidas e fungicidas. Pode ser uma alteração hormonal ou imunológica. Pode ser também por vírus ou também por envelhecimento, que são os animais mais velhos. Como eu acabei de falar, o envelhecimento ele pode ser uma causa que leva o animal a desenvolver câncer. Normalmente acontece em animais com uma idade entre 6 a 12 anos. Mas para deixar claro, não é porque um animal de mais idade que ele vai apresentar a doença. Um animal idoso, ele apresenta, sim, maiores chances de desenvolver, mas não significa que, obrigatoriamente, ele vai ter câncer. Existem algumas raças que também apresentam maiores chances de desenvolver, e isso segue o mesmo princípio da idade, que eu acabei de falar. Não é porque um animal que é dessa raça que, de fato, ele vai desenvolver algum tipo de câncer. Entre as principais raças, temos o Boxer, o Pastor Alemão, o Poodle, Doberman, Rottweiler, tem o Labrador, e também tem os cães e gatos sem raça definida, que é o famoso vira-lata. Animais fêmeas apresentam maiores chances de desenvolver câncer quando comparado com os animais machos, sendo que o tumor de mama é o mais diagnosticado entre as cadelas e gatas. Os principais sinais clínicos, ou seja, as principais alterações que podemos ver no animalzinho que podem ser indicativos de câncer são lesões de pele e boca, como caroços, crostas, vermelhidão, feridas que não cicatrizam e que sempre estão sangrando, aumento de volume anormal em alguma região do corpo, perda de peso e perda de apetite. Então, é uma situação que você coloca, por exemplo, a ração no potinho do animal na parte da manhã e à tarde, quando você vai ver, percebe que tem a mesma quantidade de ração. Então, isso sugere uma perda de apetite. Animais que são bem peludos, é mais difícil perceber certas alterações, como o caso de uma vermelhidão na pele, ou perda de peso, ou aumento de volume anormal em alguma região do corpo. Então, se você tiver o costume de brincar com seu animalzinho, além de ser uma forma de diversão, de entretenimento para ele, você também pode perceber essas alterações só de palpar, de pegar ele, só pelo fato de você estar brincando ali com ele no dia a dia. Podem também apresentar mudanças de comportamento. Então, quando o animal ele é muito agitado e ele gosta de ficar brincando, e você nota que ele quer ficar mais quietinho, mais na dele, você joga a bolinha e ele não tem mais o mesmo ânimo e disposição, a gente diz que ele se tornou um animal apático. Então, essa alteração de comportamento seria a apatia, que é quando ele quer ficar mais quieto, mais na dele. Alterações nas fezes, podendo ser fezes infectas ou diarreia, podem apresentar uma dificuldade de urinar, pode ter episódios de vômito e também podem apresentar tosse. Nessa primeira imagem aqui, de um cãozinho deitado com carinha triste e cansado, é representação de um animal apático. Nessa segunda imagem aqui, é a representação de um cachorro com episódio de tosse. Nessa outra imagem é de um gatinho com fezes líquidas, que no caso seria diarreia, mas elas podem estar pastosas também. E essas duas imagens são episódios de vômito.
Nessa imagem aqui é de um gatinho, e nessa segunda imagem aqui é de um cãozinho, e é possível ainda perceber pedaços da ração que ele acabou de ingerir. Então, depois de analisar cuidadosamente o seu pet, fique atento. Os cânceres mais comuns são o câncer de pele, tumor de mama, tumor venéreo transmissível, neoplasias hematopoéticas, como a leucemia e o linfoma, e os tumores orofaríngeos na boca e na faringe. Agora eu vou mostrar algumas imagens de como identificar esses tipos de câncer nos animais. Na primeira imagem é um mastocitoma, um dos tumores malignos que mais aparece em cães e normalmente na pele, como mostra na foto. Mas não se engane, ele pode aparecer em outros lugares. Já o melanoma é um câncer de pele que pode aparecer em qualquer parte do corpo, sendo mais comum em cães do que em gatos. O histiocytoma é um tumor benigno, muito comum em cães e tem esse aspecto arredondado. Já o carcinoma de células escamosas começa com inchaços na pele que não saram e vão piorando com o passar do tempo. Para a presença do tumor de mama, deve observar que as mamas estão avermelhadas, inchadas, com caroço ou algum cheiro diferente. E por último, o tumor venéreo transmissível é um tumor maligno contagioso e aparece no órgão genital dos cães. Tá, mas e aí? Depois de ver tudo isso, o que a gente pode fazer? Em casa mesmo, observe seu animal, toque nele, palpe para ver se não tem carocinhos. Se achar algo diferente do que apareceu de repente, leve ao veterinário. Lá, o médico veterinário fará alguns exames, por exemplo, exame de sangue, raio-x e ultrassom, se for necessário, e a biópsia, que é a retirada de um fragmento do corpo para análise. O tratamento ele tem que ser feito por um médico veterinário. Cada tipo de câncer ele tem um tratamento diferente, porém, em todos os casos, quanto mais cedo perceber o problema, maiores são as chances do animal. Mas alguns tipos de tratamento realizados são a quimioterapia, a cirurgia para remoção do tumor, a criocirurgia, radioterapia e eletroquimioterapia. Como prevenção, os check-ups dos animais, a castração, que ajuda a prevenir várias neoplasias. Em fêmeas, a recomendação é que seja antes do primeiro ou segundo cio. Observar se não tem inchaços ou nódulos e, se tiver, levar ao médico veterinário. Não dar de jeito nenhum anticoncepcionais ou vacinas anti-cio para as fêmeas, porque elas podem desenvolver infecções uterinas e tumor de mama, podendo sim levar à morte do animal. Fornecer uma boa alimentação com carteira de vacinação em dia, cães V10 mais antirrábica e gatos V3 ou V4 mais antirrábica. Controlar pulgas, carrapatos e vermifugar quando necessário. Tudo isso vai contribuir para que ele tenha uma vida melhor. Assim como eles nos curam, devemos curá-los de todos os males. Enquanto o mundo te estressa, há alguém que sempre te espera impaciente para te curar de todo o mal. Nosso melhor amigo merece uma vida cheia de saúde, carinho e amor. Cuide do seu animalzinho.